Começar nossa aula. Bom, então, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já devem ter visto lá no portal, as notas e as faltas já constam do portal, né? Deixa eu permitir só a Bruna ainda. As notas e as faltas já constam do portal, né? Então vocês podem conferir sem problema algum. Se alguém tiver alguma dúvida na sua nota, por favor, me manda um e-mail depois, klaus.zalter@unandrade.edu.br, que daí eu posso tentar resolver o melhor possível. Felizmente a gente não está aqui pessoalmente, né? Onde que na sala a gente pode conversar meio de lado, o professor me explica como foi a nota e tal, mas a gente resolve isso por e-mail sem problema algum, tá? É, Como eu falei para vocês no primeiro bimestre, que no segundo bimestre a gente ia ter uma avaliação global, né? E realmente, a gente recebeu da coordenação agora como que vai ser o esquema de notas desse segundo bimestre. Eu vou passar depois, provavelmente amanhã cedo, pelo quadro de avisos lá da disciplina, mas assim, vocês sabem que tem a avaliação multidisciplinar e o projeto integrador, né? A avaliação multidisciplinar vale 1, o projeto integrador vale 2. Só nisso a gente já tem 3 pontos da nota total de 10. Obviamente significa que o professor ele tem liberdade para dar ou para mexer em 7 pontos. Esses 3 que eu acabei de falar, avaliação multidisciplinar e projeto integrador, são da universidade, né? São do curso em si. E como que será, então, esses 7 pontos distribuídos pelo professor? As atividades de frequência, no total delas, vão valer 2. Eu ainda não sei quantas atividades de frequência a gente vai ter, eu não parei para calcular lá, para ver, mas é assim, cada atividade de frequência valerá o número total divididos por 2. Se a gente tiver 10 atividades de frequência, cada uma vale 0,2. Isso na média bimestral, tá? Deixando bem claro para vocês. Avaliações parciais, que vão ser os nossos trabalhinhos, eu provavelmente vou dar 2 trabalhinhos para vocês e mais a apresentação. Bimestre passado a gente deu 3 trabalhos para vocês, né? Esse bimestre eu vou dar 2 trabalhos e mais a apresentação. Essas avaliações parciais vão valer 2 pontos. E a avaliação global 2, vai valer 3 pontos. Isso significa que, então, o professor vai ter como todo segundo bimestre, né? Todo semestre, o segundo bimestre é assim, todo. O professor vai dar atividades de frequência, 2 pontos, no máximo 2 pontos. Avaliações parciais, que vão ser os 2 trabalhinhos e mais a apresentação, vão valer no máximo 2 pontos. E a avaliação global vai valer no máximo 3 pontos. Eu quero lembrar que a avaliação global 2, ela vai ser somente, prestem atenção, somente com a matéria ministrada no segundo bimestre. Então, no primeiro bimestre a gente viu a questão ambiental, legislação ambiental, indicadores, gestão ambiental empresarial, modelos de gestão ambiental, interfaces e marketing ambiental. No segundo bimestre, a gente vai ver na aula de hoje comunicações e relatórios ambientais, depois ecoinovação, economia ambiental e consumo sustentável. Então, o que vai cair na avaliação global 2 é exatamente a partir da aula de hoje que a gente vai começar a ver, então, relatórios ambientais. O exame final, se alguém não conseguir passar, todos ainda têm chance de passar as notas. A média da turma, a média bimestral da turma inteira foi 7,6. Teve algumas notas extremamente altas, né, chegando praticamente ou quase a 10, e outras notas um pouquinho mais baixas. Mas todos, prestem atenção, todos têm chance de passar direto. Absolutamente todos os alunos da turma, tá? Ninguém ainda já está de exame final.
Então, eu acho que se vocês capricharem, estudarem, se dedicarem, não tem problema nenhum, vocês vão conseguir passar. Isso eu sei, capazes vocês são, bons vocês são. Algumas vezes a gente tem que se aplicar, né? Nada cai do céu, que nem diria meu pai. Né? Meu pai dizia bastante isso, você tem que se esforçar bastante para conseguir as coisas que você quer na vida, né? Então, se alguém não conseguir, lá, a avaliação global 2 vai ser 1º de julho, e o exame final, por acaso, se alguém ficar, vai ser dia 15 de julho. Vocês vão apresentar o trabalho para a disciplina dia 24 de junho, tá? Semana que vem eu já vou passar o primeiro trabalho para vocês. E depois eu vou passar o segundo trabalho. E daí, para vocês apresentarem, vocês têm que entregar ele com prazo, que nem foi bimestre passado, e depois apresentar os 2 trabalhos juntos, que nem foi bimestre passado, tá? Então, vamos ter 3 avaliações parciais, 2 trabalhos e uma apresentação desses 2 trabalhos, as atividades de frequência e avaliação global 2. Se alguém ficar de exame final, daí é a matéria inteira do semestre. Não é só do segundo bimestre. Exame final, lembrem-se, é sempre a matéria do semestre inteiro, do primeiro e do segundo bimestres. Tá? Depois eu vou colocar no quadro de avisos, mas alguém teria alguma dúvida relacionada a isso? Por favor, esteja à vontade para conversar. Não, professor. Ninguém tem dúvida? Sem dúvida também. Tá, ótimo. Então, gente, é o seguinte, vendo as notas de vocês já, as notas e as faltas estão publicadas. Eu queria lembrar, gente, que como que é feita as faltas? Eu acho que a maioria disparada, esmagadora de vocês sabe, né? Você tem que ir lá na atividade de frequência da semana, responder a atividade. Se ela estiver certa ou errada, você respondendo vai ganhar presença naquela aula, tá? Se ela estiver certa, você vai acumular pontuação para a categoria de pontuação da atividade de frequência. No primeiro bimestre foi 5 pontos, no segundo vai ser 2 pontos, tá? Mas é importante que vocês façam a atividade de frequência, mesmo porque ela traz perguntas bem interessantes e sempre relativas à própria matéria que vocês estão estudando. Lembrando que a atividade de frequência ela fica aberta desde o momento que eu preparo a aula, e não sei se vocês têm visto, eu preparo a aula no mínimo no dia anterior, mas o normal é eu preparar a aula com 2, 3, até 4 dias de antecedência. E a atividade de frequência fica aberta até a semana seguinte, na noite anterior da próxima aula. Como nós temos aula na quinta-feira à noite, então a atividade de frequência da semana anterior fica até a quarta-feira, 23 horas e 59 minutos. Não tem outra possibilidade para vocês fazerem. Gente, fica aberto uma semana, né? Então não há uma desculpa assim, mas eu não sei o quê. Eu dou a aula, fica aberto até a noite, minuto anterior para começar o dia da aula seguinte. Então dá tempo, né? A gente sempre sugere aos alunos que eles façam a atividade de frequência logo em seguida da aula, por 2 motivos. Um, para não esquecer, e depois ganhei falta, professor, como é que eu faço? O que o senhor pode fazer por mim? Não posso fazer nada, né? Tinha uma regra. Vocês têm que entender, tá gravando aqui, que eu sou filho de alemão por parte de pai e neto por parte de mãe. Os alemães são muito certinhos, já viram isso? São muito certinhos. Olham para frente, não ficam, né? Tem regras, o professor Klaus segue as regras, tá?
Para mim é simples assim. Para mim, eu só não vou seguir as regras se elas forem antiéticas, né, ou imorais ou ilegais. Se a regra estabelecida for num desses três casos, professor Klaus vai tomar uma decisão. Mas se a regra for moral, ética e legal, o professor Klaus vai seguir a regra. De repente, o professor Klaus pode até não gostar de uma certa regra, mas se a regra está correta, o professor Klaus vai seguir aquela regra sem problema nenhum. Eu acho que isso é justiça com todos, né? Porque eu sei que a boa parte de vocês já faz logo depois da aula e tal. Mas então, cuidado para não estourarem por falta nesse segundo bimestre. Alguns alunos estão com algumas faltas, um pouco mais, um pouco menos, né? Então, tomem cuidado nesse segundo bimestre, por favor. Então, já estou avisando. Alguma dúvida em relação a isso, gente? Também não? Então, só recapitulando, dia 24 de junho, a última aula do mês de junho, a gente vai ter a apresentação dos nossos trabalhos, né? Lembrem-se das observações que o professor Klaus fez na semana passada, para vocês não incorrerem nos mesmos erros na semana que vem. Eu gosto de pedir apresentação pelos alunos, porque prepara vocês no mercado de trabalho. Se vocês querem atingir postos mais altos, vocês vão ter que fazer apresentações. E quanto melhor a apresentação, mais desinibidos vocês estão, melhor chance de subir na carreira. E dia 1º de julho, então, é a avaliação global 2, e dia 15 de julho é o nosso exame final, tá? Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, vocês sabem que por e-mail me coloco à disposição para responder sobre notas específicas. Eu não gosto de falar na frente de todos sobre a nota de um, nota de outro, né? Mas me coloco à disposição por e-mail. Nada, pessoal. Vocês estão ainda na minha live, gente? Sim. Eu estava conversando com a minha esposa agora, que ela é professora do estado e dá aula em live também. Eu disse para ela assim que de vez em quando eu paro a minha aula e daí eu fico perguntando: vocês estão ainda na minha live? Estão na minha aula ainda? Para ver se alguém já não saiu da minha aula, né? Eu estou melhorando cada vez mais. Vocês se lembram que eu comecei com uma mesa digitalizadora, agora eu comprei uma outra lâmpada para ajudar a me iluminar melhor aqui, para vocês me verem melhor, né? Tudo pelos meus alunos. Vejam só. Tudo pelos meus alunos. Vamos lá. Só sobre a pandemia, a gente ainda está numa situação bem ruim. Os números desceram um pouco, mas a gente ainda está num patamar muito alto, tá? Então, por favor, vocês viram que essa semana, infelizmente, morreu o nosso querido ator, né, humorista Paulo Gustavo, né? E até eu vejo nas redes sociais um pouco de ódio, talvez pela opção de vida que ele teve, e a gente deve respeitar, né? Se a pessoa escolheu uma opção de vida é porque ela se sente bem. E esse é o principal na vida de uma pessoa. Ela se sentir bem com ela se sentir bem com os outros, né? Isso é a evolução suprema que a gente tem na nossa vida, né? Eu espero que essas demonstrações de ódio gratuito, elas diminuam ao longo do tempo e a gente possa ver não o que uma pessoa como posso falar para vocês, não o que uma pessoa escolhe, mas pelo espírito dela, pela alma dela, pelo amor que ela transcende para os outros, né? E a gente já está chegando a 415 mil mortos. 415 mil mortos. 415 mil mortos. O curso de farmácia, ali da Ana Andrade,
ele tem uma farmácia escola, quer dizer, é um convênio com uma farmácia. E o gerente da farmácia escola foi nosso aluno. Eu fui professor dele há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Ele, 33 anos de idade, infelizmente veio a morrer no final de semana de Covid-19. Já tinha perdido o pai, deixa 2 filhos pequenininhos, de acho que 2, 3 anos de idade. Não é só uma gripezinha, tá? É algo muito sério e que a gente tem que tomar cuidado. Não podemos perder mais pessoas, mais amores, mais amizades, mais parentes, né? Mais pessoas importantes. Então vamos lá, vamos continuar com a nossa luta e graças a Deus também está chovendo. Então os tempos vão melhorar. Eu vou começar com a aula de hoje, vou compartilhar aqui com vocês. A nossa aula de hoje vai ser sobre relatórios, comunicação, mas principalmente relatórios ambientais. Deixa eu só separar aqui. Relatórios ambientais. Eu acho que vocês estão enxergando, né, pessoal? Sim, professor. Tá, ótimo. Então, vamos falar um pouco sobre relatórios ambientais. Eu vou até interromper o compartilhamento. Quero falar aqui com vocês, olhando para vocês. Vocês se lembram de um programa? Ah, vocês são novas, mas já devem ter ouvido falar na história da televisão brasileira, um programa de auditório do Chacrinha. Quem se lembra do programa do Chacrinha? Já ouviu falar? Rodrigo, já ouviu falar? Eu ouvi falar, não cheguei a pegar essa época. Eu tô me sentindo velho agora, mas tudo bem, vamos lá. Alguém já ouviu falar? Mais alguém já ouviu falar do Chacrinha? O Eduardo. Já ouvi falar também. Camille. Né? Não faz tanto tempo assim. Pô, o Chacrinha já morreu, sei lá, uns 30 e poucos anos. Ele já era um senhor de idade quando eu era adolescente, criança, adolescente. E ele era bem palhaço, ele tinha um programa de auditório onde as pessoas vinham tentar cantar, e daí ele tinha uma buzina bem grande, e se a pessoa cantava mal, ele bah, 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 com a buzina no ouvido do cara, uma buzina manual com aquelas peras de borracha, né? Faz barulho assim, daí sai na buzina. Ele dava o troféu abacaxi, né, para os piores lá, e era divertido, ele jogava coisa para o público. Em plena ditadura militar, ele tirava sarro, inclusive do governo, dos governos, né? Ele era da Globo, né? Acho que no começo ele foi de algum outro canal, mas depois, logo em seguida, passou para a Globo e ficou muito tempo na Globo. E ele era um grande animador de auditório, assim como o Silvio Santos, que vocês com certeza conhecem. Mas por que o professor Klaus está falando do Chacrinha? A aula de sustentabilidade e relatórios ambientais. Porque o Chacrinha tinha uma frase que ele falava toda vez, toda vez. E todo mundo conhecia a frase. Ele dizia assim: quem não se comunica, alguém sabe terminar a frase? Tô velho. Ai, meu Deus do céu, tô velho. Quase, Eduardo, quase. Ele falava assim: quem não se comunica se trumbica. O que significa trumbica? Nada. Trumbica significa entra mal, vai perder, ou vai se dar mal, essas coisas assim. Eu acho que ele que inventou até a palavra trumbica, porque eu nunca ouvi falar, a não ser pelo próprio Chacrinha. Quem não se comunica se trumbica. Então ele falava muito em relação à propaganda, né? Uma empresa, para ganhar mercado, assim, você abre uma empresa, daí fica lá na porta da empresa esperando os clientes chegar. Vai dar certo? Não, né? Você tem que se comunicar com o teu cliente. Você tem que falar com ele, e de preferência na linguagem dele, na linguagem que ele entende e na linguagem que ele quer ouvir, né? É isso que o Chacrinha fazia no dia a dia, em todos os seus programas de auditório. Ele tinha aquele jeitão, ele ia vestido de meio palhaço,
era estranho, era uma mistura de várias coisas. Mas por que ele é assim? Porque o povo queria isso. Porque era o jeito do povo entender. O programa do Chacrinha não era um programa sofisticado para a classe alta, para os intelectuais e não sei mais o que. Não, o programa do Chacrinha era pro povão. E quanto mais povão para ele, melhor. Ele se sentia bem no meio dessas pessoas, das pessoas, né? Melhor falando, das pessoas. E ele queria atingir aquela pessoa que algumas vezes não sabia ler, e o único jeito de se divertir e de saber as coisas era ouvindo, vendo programas de TV. Ele queria atingir aquelas pessoas que ninguém mais se importava, né? Nem o regime militar, e ele estava ali para aquelas pessoas. Então ele tinha todo um jeito especial para se comunicar com essas pessoas, levar um pouco mais de alento, de carinho, de atenção, dizer para essas pessoas, olha, eu me importo com vocês. E quando ele fazia, daí obviamente tinha programa, né, era na Globo, né? Tem que se pagar o programa, tem que dar lucro. Então ele tinha propagandas, merchandising. Então, ele falava essa famosa frase, né? Quem não se comunica se trumbica, exatamente para mostrar que se você não se comunicar com os stakeholders, partes interessadas, você vai se dar mal. Imagine um professor, então, como eu. Se eu não souber me comunicar com vocês, como que eu vou passar o assunto? Eu vou mais longe, como que eu vou ser professor? Então, eu tenho que me comunicar com vocês, né? Isso a gente deve fazer em qualquer parte da vida, qualquer coisa. Vamos pegar Facebook, por exemplo, né? Uma vez eu estava orientando uma aluna de pós-doutorado que veio da Argentina, daí eu falei para ela assim, você tem Facebook? Ela, o quê? Facebook, você não conhece? Não, eu conheço o Facebook, não Facebook, né? Você vai no McDonald's, ou vai no né? Essas coisas assim. Bom, mas Facebook é a mesma coisa. Algumas vezes, uma pessoa que aparece mais no Facebook tem mais seguidores, likes, comentários. Algumas vezes não é a melhor pessoa, mas ela se comunica. Ela faz chegar uma informação até quem interessa para ela que chegue essa informação. No caso do Chacrinha, era o povão mesmo. Ele estava do lado do povão, que era e ainda é a maioria da população brasileira, né? Ele usava a linguagem que as pessoas queriam que ele usasse e é o que as pessoas entendiam. Ele fazia comunicação. E é isso que a gente tem que fazer também em relação à sustentabilidade. Você tem um negócio, você decide assim, aí eu vou seguir as ideias do professor Klaus. Pô, o professor Klaus foi fantástico na disciplina dele, eu vou fazer uma empresa sustentável, né? Vão, né? Vão, né? Vão, né? Vão, né? Espero que mudem de ideia. E façam realmente isso. Isso vai me dar uma vantagem no mercado. Espera. Vai dar uma vantagem se você souber comunicar essa vantagem. Se você souber fazer com que essa informação chegue até quem interessa para você que chegue, quer dizer, teu cliente. Se não chegar essa informação, como que o teu cliente vai ser influenciado, né? Então, para isso, a gente tem os chamados relatórios ambientais. Não só isso, obviamente, mas hoje os relatórios ambientais, eles atingiram um,
assim, um alto grau de importância para fazer essa comunicação ambiental. Quer dizer, o que eu faço de bom para o meio ambiente? Ah, mas professor, eu quero que fique só comigo dentro da empresa, porque eu faço coisa boa para o meio ambiente, porque eu adoro o meio ambiente e não é por lucro na empresa. Ah, tudo bem, então não precisa fazer nada. Mas se eu quero que aquilo tenha um resultado para a minha empresa, além de melhorar os meus sistemas internos, quer dizer, por exemplo, eu vender mais, o meu nome ser fixado mais no mercado, né? Então, eu tenho que comunicar isso às pessoas. E daí entra a nossa aula de hoje, que é relatórios ambientais. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que definir, né? O que é relatório, né? Ah, deixa eu só. O que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai falar sobre o conceito de relatório e depois a gente vai discutir, por exemplo, é uma obrigação legal ou é um ato voluntário? Para quem que a gente vai fazer relatórios ambientais? O que a gente vai fazer constar dentro do meu relatório ambiental? E, finalmente, como fazer o relatório ambiental. Então, essa vai ser a nossa aula de hoje. Como eu falei para vocês, a primeira coisa que a gente tem que fazer é discutir o que é relatório ambiental. Então, quando a gente está falando de relatório ambiental, deixa eu só selecionar aqui. Quando a gente está falando de relatório ambiental, a gente está falando de comunicações veiculadas por qualquer meio, seja impresso, seja eletrônico. Hoje em dia, a gente está fazendo muitos relatórios ambientais na forma eletrônica, né? Para divulgar questões ambientais da minha organização. O que essas questões ambientais, como essas questões ambientais impactam o meio ambiente e o que a organização, a minha empresa, faz e pretende fazer em relação a essas questões ambientais. Então, o relatório ambiental é mais ou menos assim, né? Eu vou comunicar para o meu público-alvo o que acontece com o meio ambiente dentro da minha empresa, qual o impacto ambiental que minha empresa faz e o que eu pretendo, o que eu já faço e o que eu pretendo fazer para diminuir o máximo possível esses impactos ambientais. Mas, professor, não é um tiro no pé? Eu vou dizer para o mundo inteiro lá o que acontece em relação ao meio ambiente com a minha empresa? É um tiro no pé se você for mauzinho. Se você for mauzinho com o meio ambiente, é um tiro no pé. Mas se você for bonzinho com o meio ambiente, se você for proativo, se lembram que a gente já falou das abordagens? Se você for proativo, então vai te trazer muitos frutos. Tá? Então, quando a gente faz um relatório ambiental, a gente quer comunicar para o mundo inteiro, seja por meio impresso, seja por eletrônico, a gente faz muito por eletrônico, como as questões ambientais influenciam a nossa organização. Ou como a nossa organização também influencia as questões ambientais. Quais os impactos ambientais, os danos ambientais que minha organização faz, e o que eu faço hoje e pretendo fazer no futuro em relação a esses danos ambientais. Bom, vamos lá. Vocês sabem que vocês podem parar minha aula, vocês sabem disso, podem parar minha aula e discutir sem problema nenhum, né? Vamos lá, então, gente. Estejam à vontade. A primeira questão, a primeira questão é obrigação ou boa vontade? Eu faço porque eu sou bonzinho ou faço porque eu sou obrigado? Então, aqui no Brasil, por enquanto, nós só temos uma lei que obriga a uma empresa a fazer um relatório ambiental e divulgar para a população. É a Lei 9966 de 2000, que torna obrigatórios relatórios ambientais para todas aquelas atividades que trabalhem com óleo
ou outras substâncias nocivas ou perigosas em portos, instalações portuárias, plataformas e navios. Vocês se lembram, ou vocês já viram muitas vezes plataforma de petróleo explodir no meio do mar e começar a vazar petróleo? Ou navios, grandes navios petroleiros começarem a vazar petróleo, petróleo cru, né? É um óleo meio grosso, como a gente pode ver aqui no desenho, né? É um óleo meio grosso. Vocês viram começo do ano passado, eu acho que foi janeiro, fevereiro do ano passado, ou foi mais tarde ano passado, que em várias praias lá do Nordeste brasileiro encontraram petróleo, óleo cru, em pequenas porções. Provavelmente foi um navio lá no meio do mar que deixou vazar e as correntes começaram a levar para várias praias diferentes. Então, é uma atividade muito perigosa e que pode provocar um impacto ambiental gigantesco. Então, nesse caso, é obrigatório fazer relatórios ambientais mostrando quais são os impactos ambientais que a empresa causa ou pode causar e o que ela faz hoje e pretende fazer no futuro sobre esses impactos. A grande pergunta que a gente tem, eu acho muito importante isso daí, é: a empresa deve ou não divulgar as suas ações ambientais? Essa é uma pergunta interessante. Inclusive, eu vou parar o compartilhamento e perguntar para vocês. O que vocês acham, pessoal? Eu tenho uma empresa, eu devo ou não divulgar aquilo, a interação da minha empresa com o meio ambiente, seja boa ou seja ruim? O que vocês acham que eu devo fazer? Professor, Pode falar. eu não sei se está certo, né? Mas eu acho que se a empresa for uma de capital aberto, ela deve comunicar. Se ela não for, ela não deve. Por que, Henrique? Me fale. Por que essa distinção entre as duas? Porque a de capital aberto, ela tem os acionistas, né? Então, ela é obrigada a divulgar por essa questão dos acionistas, né? Enquanto as de capital fechado não precisam. Eu acho que é isso, não sei. Então, não, mas eu não estou perguntando o que pode ter na lei e tal. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu acho que tem que divulgar, professor. Sempre. Por que, Rodrigo? Eu acho que, se, que nem o professor falou, se a empresa faz mesmo, não é só de fachada, acaba se tornando um ótimo marketing para a empresa. Ou ainda mais hoje em dia, que o pessoal tá bem mais consciente com essas coisas. Antigamente o povo tava nem aí. Comprava qualquer coisa, não nem parava para ver da onde saiu, se da onde, o que tem. Hoje em dia não, hoje em dia com esses negócios, tanto na parte que eu vejo de fitness, tem um monte de gente querendo comer coisa saudável, orgânica, tanto nessa parte da destruição, da onde que sai madeira, essas coisas. Inclusive, nós estamos com uma crise séria com a Europa e com os Estados Unidos agora, sob o Biden, né? Eles fizeram a Conferência do Clima esses dias, foi semana passada, e deram um ultimato, né? E o nosso governo até agora não fez nada. Mas, Rodrigo, eu vou dar uma de chato aqui, advogado do diabo. Você falou, se a empresa faz uma coisa boa, ela tem que divulgar. E se ela faz uma coisa ruim? Ela não precisa divulgar? Como o senhor falou, né? Como não tem as leis, né? Então, para os caras ficam fácil esconder nessa parte. E daí entra no que o Henrique falou, uma empresa que não tem obrigação nenhuma, com um monte de acionistas, se faz alguma coisa errada, não tem por que mostrar mesmo. Será? Não sei, daí. Vai de quem tá por cima, né? Gente, vamos lá! Camille, Rodrigo Gasperini, Eduardo, Larissa, Isadora, Renan, Rebeca, Bruna. O que vocês acham? Eu quero a opinião de vocês. Professor, acho que como dá para esconder, né? Às vezes pode prejudicar muito soltar uma notícia dessa, não sei. Prejudicar a empresa. Isso, a empresa, os acionistas e tal.
Mas ela não está prejudicando a população como um todo quando ela está poluindo? Ela tá, mas pensando assim pro lado, tipo, se eu fosse, sei lá, a dona da empresa, eu não queria prejudicar meu patrimônio, né? Então teria que dar um jeito assim de tentar reverter a situação. Ah, você não queria prejudicar o teu... Eu estou dando uma de advogado do diabo, tá? Não fique brava comigo, por favor. Você não queria prejudicar teu patrimônio, mas o meio ambiente pode prejudicar. Então, né, com certeza. O certo é não prejudicar nada, mas se acontecer, daí vai ter que limpar a barra ali, tentar esconder ali, reverter na melhor forma possível, eu acho. Não sei sua opinião. Vocês já viram falar aquilo de varrer a sujeira para debaixo do tapete? Ou guardar o esqueleto dentro do armário? Né? Seria mais ou menos isso. Alguém mais tem alguma opinião sobre isso? Alguém mais? Olha, gente, é uma questão difícil. Ô, Eu acho que... professor, é o que você estava Fala. falando, acho que fica até que nem no negócio das barragens que aconteceu, né? Destruiu, matou um monte de gente, destruiu vários quilômetros de tudo, né? Não pode plantar, não pode... E até agora diz que não tá em nada, né? Tá pra dar um Não vai dar. dinheirinho ali, dar um dinheirinho outro e fica por isso mesmo, né? E não vai dar. E não vai dar, porque é empresa grande, provavelmente. E parece que Não. finge que esquecem, né? Mas mal e mal paga, as pessoas perderam as casas. Vocês já viram, já ouviram um termo assim, que o brasileiro tem memória curta? Já ouviram isso? Ah, sim, nesses casos sempre tem. Em todos os casos, na verdade, né? Em todos os casos. O brasileiro tem memória bem curta, gente. Isso a gente tem que falar. A gente tem que falar, tem que reconhecer. Nós temos, como sociedade, uma memória bem curta. É um problema que a gente tem que rever no âmago da nossa sociedade, né? Mas por que a questão da Vale, por exemplo, Mariana 2015 para o Brumadinho 2018, por que eu digo que não vai dar em nada? Porque o nosso arcabouço jurídico tem tantas maneiras de você empurrar com a barriga que daqui a pouco perde o tempo para fazer um processo. Fica caduco. Então, isso os políticos fazem quando tem processo contra eles, etc. Então, você vai fazendo vai apelando em um grau, no outro grau, no outro grau, no outro grau, de repente caducou o processo. Que dependendo do crime, o processo tem 5 anos para ser julgado, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos e assim por diante, tá? O tempo que vai desde colocado a denúncia inicial até ele ser efetivamente julgado, né? Gente, essa é uma questão muito séria que eu coloquei agora para vocês e que algumas vezes as pessoas, não só a empresa, mas as pessoas em si, elas não refletem. Olha só, a pergunta foi: a empresa deve ou não divulgar as suas ações ambientais? A gente tem o caso da indústria do petróleo, que deve, mas principalmente, assim, nenhum outro é obrigado por lei, mas tem algo chamado dever moral das empresas. E o dever moral das empresas, ela se divide em 3 pontos. O primeiro ponto é o princípio da legitimidade. Não é a sociedade que faz parte da empresa. É a empresa que faz parte da sociedade. A empresa só existe porque a sociedade deu poder e legitimidade para a empresa. Se a sociedade não tivesse dado poder e legitimidade para a empresa simplesmente não existiria. Já pensaram nisso? Então, se a sociedade dá poder e legitimidade à empresa, então a empresa tem que responder à sociedade. Ela tem um dever moral com a sociedade.
O segundo princípio é o princípio da responsabilidade pública. As organizações precisam assumir o seu ônus social e ambiental. Então, uma organização é assim, gente. Em qualquer sociedade, a gente tem 3 grandes atores: o poder público, as empresas privadas e os trabalhadores, assalariados, né? Qual é o mais importante dos 3? Os 3 são extremamente importantes, extremamente. Mas o mais importante são os trabalhadores. Por que isso? Porque eles emprestam o seu trabalho para as empresas e para o poder público, recebem dinheiro, salário, e a partir disso, eles decidem como gastar. Então, uma empresa, ela não vai conseguir evoluir se alguém não tiver dinheiro para comprar os seus produtos, os seus serviços. Um governo não vai evoluir se ele não tiver alguém para pagar os impostos. E a maior parte dos impostos no Brasil é pago pelas pessoas individuais. Não só imposto de renda, mas imposto embutido em tudo que a gente compra. Não é por empresas, tá? Então, assim, a empresa, ela tem que assumir o papel dela dentro da sociedade. Ela tem que dar emprego, ela tem que dar um bom produto, ela tem que tomar cuidado com o meio ambiente. Porque se não tiver a sociedade, daí entra o ônus social, se não tiverem as pessoas, os trabalhadores, a empresa não vai ter força de trabalho e não vai ter capital, quem compra os produtos dela. E o terceiro motivo para a gente discutir o dever moral das empresas é o agente moral. A empresa age como um agente moral. Ela tem que promover a ação responsável e ética de sua organização. É como aquele jogador de futebol, não vou citar nenhum aqui, tá? Mas, por exemplo, tem um que joga em um país, Paris bom, deixa, tá? Mas é como jogador de futebol, muito famoso. Ele joga muito, 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 muito. Realmente um dos maiores craques de todos os tempos. As pessoas vão se mirar nele. Inclusive por isso que ele é chamado para fazer propaganda disso, daquilo. Pô, se aquele jogador de futebol usa aquela gilete lá, aquela lâmina de barbear, eu também vou usar. É assim que se dá a relação, né? A gente vai até falar de consumo sustentável na nossa última aula, as 2 últimas aulas. Mas se ele se comportar mal fora do campo, ir para festa, fazer besteira, xingar, bater, se meter em briga, o que vai acontecer? As pessoas que se miram nele ou vão se decepcionar com ele, ou vão mudar o seu comportamento para o mesmo comportamento dele. É a mesma coisa com as empresas. A empresa precisa mostrar que ela é correta, porque a sociedade também mira na empresa. O político, presidente, senador, governador, prefeito, deputado federal, estadual, vereador, eles também precisam mostrar que eles são corretos. Se um político, detentor de cargo no executivo, no legislativo ou no judiciário, sei lá o quê, se ele demonstrar um comportamento ruim, o que a sociedade pensa? Ah, se ele pode, eu também posso fazer isso. Se ele pode fazer a porcaria, eu também posso. Se ele pode roubar, eu também posso roubar. Então é importante que os nossos governantes, políticos, né, juízes, etc., também demonstrem um bom comportamento, porque a sociedade vai se mirar neles. Isso é o caso da empresa como um agente moral. Ela não é obrigada
a fazer um relatório ambiental, mostrar as suas informações ambientais, mas ela tem um dever moral a partir do princípio da legitimidade, da responsabilidade pública e da empresa como um agente moral. A partir daí ela vai escolher, pessoal. A partir daí ela vai tomar uma posição. Eu vou ser um bom exemplo ou eu vou ser um mau exemplo para a sociedade? A segunda pergunta que a gente tem que fazer é: para quem eu vou divulgar? Para todo mundo? Pode ser. Por que não? Se eu quiser divulgar para todo mundo, o mundo inteiro, faço lá uma propaganda na final da Libertadores, na final da Champions League, no Jornal Nacional, na novela da Record, sei lá, e tudo que eu faço em relação ao meio ambiente. Haja dinheiro para pagar propaganda, né? Mas dá. Não dá para fazer tudo, né? Infelizmente não dá para abraçar o mundo. Então, o que a gente sugere? Primeiro lugar, identifique quais são os stakeholders da empresa. A empresa interessa para quem? Interessa para a Secretaria do Meio Ambiente, interessa para os clientes X, interessa para os acionistas. Stakeholders são as partes interessadas, né? Primeira coisa. Segunda coisa, eles necessitam mesmo de um relatório ambiental? Quais desses stakeholders necessitam um relatório ambiental? Né? Terceira coisa, tentar entender por que eles querem um relatório ambiental. Então, um acionista quer um relatório ambiental para saber o quê? Se essa empresa tiver um acidente ambiental, vai ter que pagar multa, vai ter que recompor o meio ambiente. O professor Klaus falou isso lá na aula de legislação. Vai ter que recompor o meio ambiente. Ai, que droga! Vai responder um monte de lei de crime ambiental. Então, ela tem que ser certinha. Eu quero ver um relatório ambiental da empresa de quem eu tenho ações. Eu quero ver. Ou aquela ONG, organização não governamental, né? Ela vive me enchendo o saco. Eu faço um barulhinho maior, ela já liga lá para a fiscalização, venham ver essa empresa, porque essa empresa está fazendo muito barulho. Sai uma fumacinha diferente, venham ver essa empresa, porque essa empresa está poluindo o ar. Então, a gente tem que compreender por qual motivo cada um desses stakeholders quer um relatório ambiental, precisa de um relatório ambiental. Mas, professor, por que a gente vai fazer isso? Porque daí a gente começa a selecionar aquilo que cada grupo de stakeholders realmente quer ver. E, finalmente, eu não me lembro quem estava falando ali, mas, finalmente, como essa necessidade pode contribuir para a empresa, né? Vai contribuir com alguma coisa? Como que ela pode contribuir? Os meus stakeholders, acionistas, estão mais tranquilos, eles vão colocar mais dinheiro na minha empresa. Aquela ONG chata que ficava ligando o tempo todo para fiscalização ambiental, né? Ela não vai mais encher meu saco. Por quê? Ela vai ver que minha empresa está bem. Então, como eu ganho? Eles não me enchendo mais o saco. O meu cliente final que compra meu produto, ele vai ter mais confiança no meu produto e vai comprar mais do meu produto, tá? Então, segunda pergunta. A primeira pergunta foi lá, ó, obrigação ou boa vontade? A segunda pergunta, para quem divulgar? Segue esses 4 passos, identifique os stakeholders, verifiquem quais desses stakeholders, né, precisam, querem, exigem um relatório ambiental. Daí tentem compreender desses que querem, por que eles precisam, querem, necessitam um relatório ambiental e como isso daí, em cada um desses grupos, pode contribuir para o crescimento da minha empresa. Algumas vezes a gente não sabe como identificar os stakeholders, né? Principalmente stakeholder na área ambiental. Então, na série ISO 14000, tem uma norma, a ISO 14031 de 2004, que fala sobre o desempenho ambiental, e lá em um dos itens ela fala como identificar partes interessadas
no âmbito ambiental dentro da minha empresa. Por exemplo, eu tenho que prestar atenção nos representantes da administração, empregados, isso internamente, investidores atuais e potenciais, prestadores de serviço, instituições financeiras e seguradoras que vão nos dar, vão nos vender seguro ou vão nos dar empréstimos, entidades legislativas e regulamentadoras, como a Anvisa, como o IBAMA, etc. A preocupação das comunidades regionais e circunvizinhança, né, os nossos vizinhos, meios de comunicação. Todo mundo está reclamando dos meios de comunicação de um lado ou de outro, né, agora, porque eles, quando noticiam algo, atingem um número muito grande de pessoas. Instituições de negócio, administrativas, acadêmicas e pesquisa, grupos ambientalistas de defesa do consumidor e outras ONGs, e o público em geral. Professor, mas todos esses são nossos stakeholders, partes interessadas? Não, gente, vocês têm que analisar do rol dos stakeholders quais são os mais importantes para a gente. Quais vão ter mais influência no nosso negócio. E a terceira pergunta, né? Eu coloquei lá, o que divulgar? Professor, eu preciso divulgar tudo nos meus relatórios ambientais? Não, fica a teu critério. Eu posso divulgar, por exemplo, os impactos ambientais diretos e indiretos, descrever o meu sistema de gestão ambiental, SGA, descrever qual é a minha política ambiental, mas principalmente, já vou até, olha aqui, ó, valor de emissão de poluentes. Isso é importante. Por que é importante, professor? Porque você vai estar dizendo para a sociedade o quanto você polui. E daí a sociedade pode tirar as próprias conclusões. Você é bonzinho ou você é malzinho? Outra coisa importante para divulgar é o consumo de água, de energia e de recursos do meio ambiente. É a mesma coisa. A minha empresa gasta muita água, muita energia, pouca energia, muitos recursos naturais e, em geral, poucos. E, finalmente, uma coisa que deve estar dentro do relatório ambiental também é a produção de resíduos. Quanto de sujeira você produz? Agora, nenhum relatório ambiental estará completo. Se lembra que eu falei para vocês no comecinho da aula? Um relatório ambiental, ele vai dizer para a sociedade o que eu faço de danos ambientais. É importante. Então, entra aqui, ó, os danos ambientais entram nesses três aqui, ó. Esses três que eu acabei de falar para vocês. Esses são os danos ambientais. Mas nenhum relatório ambiental vale algo se ele não dizer assim, bom, eu faço essa porcaria, mas olha aqui, ó, eu tô atento. Para melhorar um pouco, eu vou fazer tal coisa. Então, daí entram deixa eu pegar outra cor aqui, vamos ver. Entram as estratégias para melhorar o meu desempenho ambiental. Não adianta nada eu falar, eu faço tal porcaria, eu faço tal porcaria, eu faço tal porcaria, se eu não mostro o caminho que eu quero seguir para diminuir esse problema. Bom, quando eu mostro todas as porcarias que eu faço, eu já dei um passo, né? Eu reconheço. Isso é um passo importante. Mas, se eu não disser o que eu vou fazer daqui para frente para melhorar, o que significa tudo? Nada. Então, extremamente importante mostrar para a sociedade o que eu faço de ruim e o que eu faço e vou fazer para melhorar o meu desempenho ambiental, para provocar menos danos ambientais. E, finalmente, a última pergunta é como divulgar?
Então, a gente tem vários tipos. Deixa eu voltar lá no primeiro slide só. Segundo slide, perdão. A gente tem vários tipos de relatório. O relatório próprio, aquele que eu decido como vai ser a estrutura do relatório. O relatório padronizado, quer dizer, já está por aí alguma empresa, alguma instituição, alguma organização, algum governo já fez um template, famoso template, né, do relatório, ou uma combinação dos dois. O mais comum, gente, é fazer um relatório já padronizado. Daí a gente tem vários relatórios desses. O SERES, o Company Environmental Reporting, o Corporate Environmental Report Scorecard, o CEFIC, o GME, o GRI e assim por diante. Esses todos, eles já têm uma estrutura básica. Você só vai seguindo o que manda a estrutura básica. Olha, coloque dados de tal coisa, coloque dados assim, coloque dados assado, tá? Mas é claro que você tem que discorrer, você tem que ter suas conclusões, mostrar o caminho que você quer seguir e assim por diante. Esses relatórios todos, eles são bastante importantes para a área ambiental, mas alguns deles também servem para a área econômica, como o Corporate Environmental Report Scorecard e o GRI, alguns social, os mesmos, saúde e segurança todos, qualidade, o GRI. E aqui a área que se aplica é a área industrial, por exemplo, comercial. O CEFIC é só para a área química, esses outros são para todas as áreas. Aqui no Brasil, a gente ainda tem o relatório ambiental modelo do IBAS, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o OECD, a Organização Econômica, né, comercial lá, o Brasil quer entrar, também tem um modelo, tem o PERI, o Public Environmental Reporting Initiative, não é muito comum, a Agência Ambiental dos Estados Unidos, que é o mesmo que o IBAMA aqui do Brasil, tem o Report on Hazardous Substance Release and Oil Spill. É para a indústria do petróleo, principalmente quando tem vazamento de petróleo, oil spill. E, finalmente, tem o Responsible Care Report, que é da atuação responsável, um sistema de gestão ambiental que eu já mostrei para vocês, e esse serve somente para a área química. Sem dúvida nenhuma, vou mudar de cor aqui, sem dúvida nenhuma, o mais importante de todos, hoje, o modelo de relatório ambiental mais utilizado no mundo é o Global Reporting Initiative, o GRI, ou GRI, como vocês queiram, tá? E aí, eu vou até falar um pouco dele agora, porque ele é muito, muito importante. Então, o Global Reporting Initiative, o GRI, o GRI, aqui tem o site deles, depois vocês podem pegar e entrar lá no site. Ele não é obrigatório, tá? Nenhum governo até hoje no mundo usou ele como obrigatório. E ele é totalmente voluntário. Aliás, todos aqueles são totalmente voluntários, aqueles que eu mostrei para vocês, tá? Nesses 2 slides. Todos são totalmente voluntários. E assim também é o GRI. Talvez seja o modelo de relatório ambiental mais utilizado no mundo inteiro, tá? A maioria das empresas aqui no Brasil que faz relatórios ambientais, como um ato voluntário, faz com base no GRI. A partir do momento que você decide usar o GRI, é interessante que você faça, todos os anos. Por que isso? Porque daí os stakeholders podem criticar a evolução do teu desempenho ambiental como empresa. Por exemplo, eu fiz no início de 2020, eu fiz para minha empresa relacionado a 2019. No início de 2021, eu fiz para minha empresa relacionado ao ano de 2020. Então, eu posso comparar. Será que em 2020 eu fui melhor do que em 2019?
Então, eu pego os dados do GRI em 2019, em 2020 e comparo. Olha, em termos de resíduo sólido, eu produzi menos resíduo sólido. Fantástico. Mas emissão à atmosfera, eu fiz mais em 2020 do que em 2019. Opa! Eu tenho que dar uma olhada no que está acontecendo. Então, se eu tenho todos os anos, sempre com a mesma metodologia, GRI, eu posso ir comparando ano a ano e daí ver evolução. Eu, por exemplo, se fosse acionista de uma empresa, eu faria isso, né, para saber onde está indo o meu dinheiro, né? A empresa está melhorando, ela está evoluindo ambientalmente falando ao longo do tempo, eu tenho que tomar cuidado com isso. E daí, vocês não precisam decorar, gente, por favor. Esses últimos slides vocês não precisam decorar, tá? É só para mostrar. O GRI, ele tem os princípios de conteúdo, os princípios de qualidade. Daí, você primeiro tem que determinar quais são os princípios de conteúdo, a materialidade, o que vai surgir ali dentro, quais stakeholders eu estou interessado, contextualizar a sustentabilidade dentro da tua empresa e mostrar a abrangência do relatório dentro da tua empresa. Se pega toda a tua empresa, uma parte e assim por diante. Os princípios da qualidade diz que tem que ter equilíbrio, comparabilidade, poder comparar a tua empresa com o resto, exatidão, os dados serem mais exatos possível, ser periódico todo ano, ser claro e os dados serem confiáveis. Daí você vai estabelecer o limite do relatório, né? Até onde vai o relatório, vai determinar a partir daí o conteúdo do relatório, o que vai entrar, estratégia, análise, perfil, parâmetros, governança, etc. E daí você vai começar a montar primeiro as informações de como você faz gestão ambiental, por exemplo, teus objetivos ambientais, política ambiental, responsabilidade organizacional, treinamento, monitoramento, como que você faz? Essa é a parte operacional, digamos assim, olha. Essa é a parte operacional. Como que você operacionaliza o meio ambiente dentro da empresa? E, finalmente, talvez o mais importante, são os indicadores ambientais, que você vai pegar todos esses, ou mais, ou outros, você vai pegar uma série de indicadores para falar como que você está. Mas, professor, quais são esses indicadores? Por exemplo, quando a gente está falando de materiais, a gente tem que dizer quais são os materiais usados por peso e volume, percentual de materiais usados provenientes de reciclagem. Quando a gente está falando de energia, quanto a gente consome por tipo de fonte, por exemplo, hidrelétrica, eólica, solar, né? O consumo de energia indireta, que não está diretamente ligado à tua empresa, mas acaba afetando teus produtos, serviços e assim por diante. Energia economizada, iniciativa de produtos e serviços de baixo consumo, iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e assim por diante. Água, total de retirada de água por fonte, por exemplo, lago, rio, subterrâneo, chuva, fontes hídricas afetadas pela retirada da água. Se o lago da onde que eu tiro a água, se o rio da onde que eu tiro a água, ele seca. Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada. Reciclada quando eu limpo a água e vou usar em outra coisa. Reutilizada eu uso daquele jeito mais de uma vez. Como que minha empresa afeta a biodiversidade, né? Se tem áreas de proteção, os impactos sobre as diferentes espécies animais e vegetais, né? Lugares protegidos, restaurados, como que você vai fazer para diminuir o impacto na biodiversidade ao longo do tempo, né? Aquelas áreas afetadas pelas operações da empresa, tem espécies ameaçadas? Quando a gente fala lá no relatório de emissões, efluentes e resíduos, gente, emissões geralmente a poluição do ar, efluente geralmente é a poluição da água e resíduo geralmente é resíduo sólido, tá?
Então, vocês podem separar assim. Então, total de emissões separados por gases de efeito estufa, emissões indiretas. O que você vai fazer para diminuir suas emissões? Emissão de substâncias que vão atacar a camada de ozônio, e essas são substâncias que vão... esses são gases de efeito estufa, os óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre e outros. Descarte total de água, por qualidade, se a água está melhor ou pior, e destinação, aonde que eu jogo essa água. Peso total dos resíduos, por tipo. Número e volume de derramamento, se a minha empresa tem derramamento. Peso de resíduos transportados, importados, exportados. Né? Estados da biodiversidade, e assim por diante. Professor, sou obrigado a fazer tudo isso? Não, isso são sugestões. Alguns desses, provavelmente, a tua empresa nem vai ter. Quando a gente fala no relatório ambiental, quais são nossos produtos e serviços? O que eu vou fazer, iniciativa, para diminuir os impactos ambientais dos nossos produtos e serviços? Qual é o percentual de produtos e suas embalagens que eu recupero? Se eu estou em conformidade com tudo, por exemplo, valor monetário de multas. Quanto maior o valor monetário de multas, menor conformidade eu estou. Se eu tenho uma dependência muito grande de transporte, como que eu faço esse transporte? Seja dos produtos, matéria-prima, trabalhador. E aqui um nível, um indicador geral é quanto que eu gasto no total com proteção ambiental? E finalmente, deixa eu terminar aqui só uma coisinha. Olha aqui, eu disse para vocês, a partir desse slide, não precisam decorar, mas entendam. O ponto mais importante, talvez, do relatório baseado no GRI, Global Reporting Initiative, são os indicadores ambientais. Mas quais, professor? Ele mesmo dá exemplos. Né? Professor, eu não sei como fazer esses indicadores ambientais. Olha, tem exemplos aqui. Materiais, energia, água, biodiversidade, tem outros também, tá? Mais exemplos aqui, Mais exemplos aqui. Emissões, efluentes, resíduos. Olha aqui, tem mais exemplos. Produto, serviço, conformidade, transporte geral e assim por diante. Esse é o modelo baseado no GRI, tá? Professor, posso escolher outros modelos? Claro que pode, sem problema. Professor, posso fazer o meu próprio modelo de relatório ambiental? Claro que pode, sem problema. Mas por que o senhor está falando do GRI? Porque o GRI é o mais conhecido no mundo inteiro. Então, quando um stakeholder teu, por exemplo, uma empresa lá do exterior que quer comprar a tua empresa, que vai pagar $1 bilhão, vocês vão se tornar milionários, né? Um novo Elon Musk, né? Aquele lá da Tesla, vocês vão se tornar novos bilionários. O que a empresa que quer comprar vocês? Ela é muito preocupada com o meio ambiente. Cadê o relatório ambiental de vocês? E daí ela pode ver exatamente tudo o que acontece dentro da empresa, vocês vão ser transparentes, né? E o que vocês pretendem fazer daqui para diante para melhorar cada vez mais. Alguma pergunta até o momento, gente? Dúvidas? Não, professor. Tudo em ordem? Então, o que a gente viu na aula de hoje? Olha, muito importante. A gente viu a importância de se fazer relatórios ambientais. Começamos falando o que são os relatórios, né? E falando da importância de você comunicar as coisas que acontecem dentro da tua empresa. A gente discutiu se é uma obrigação legal, um ato voluntário, um dever moral, né? A gente discutiu lá os 3 princípios do dever moral. A gente discutiu, para quem que eu faço o relatório, professor? Eu faço para um grupo de usuários específicos ou para todo mundo, absolutamente todo mundo? Professor,
a gente discutiu também o que colocar no relatório. Ele deve ser só ambiental? E dentro do ambiental, o que ele deve conter? Ou ele também deve ver outras áreas que a empresa pode influenciar na sociedade? E, finalmente, a gente discutiu os diferentes modelos. Pode ser meu próprio, eu inventei, um padronizado que outras empresas e outros lugares no mundo já utilizam, ou combinação do próprio com o padronizado. Eu falei para vocês que o mais usado é o padronizado, principalmente o GRI, o Global Reporting Initiative, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu quero fazer um desafio agora para vocês. Vou compartilhar aqui e eu quero fazer um desafio para vocês. Eu quero que vocês procurem relatórios ambientais de empresas. Vocês trabalham em uma empresa? Procure se a empresa faz um relatório ambiental. Normalmente as empresas colocam lá na internet, na sua página da internet. Ou um resumo do relatório, algumas vezes o relatório inteiro por meio digital e assim por diante. Espere um pouquinho só, fiquem um minutinho aqui só, um minutinho, gente. Vou pegar uma coisa aqui. Não fugiram, né, pessoal? Não fugiram, não fugiram. Olha que legal. Eu tenho alguns relatórios aqui em papel ainda. Hoje em dia, raramente se faz em papel. Mas olha aqui, ó, GRPcom, Grupo Paranaense de Comunicação, relatório de sustentabilidade de 2010. Olha aqui, ó, ele traz todas as informações. Então, ele contextualiza a empresa, qual é a visão de sustentabilidade dela, né? Traz algumas coisas que ela já fez, as políticas dela, e daí dá exemplos, e daí ela começa a apresentar o que ela faz no dia a dia em relação à questão ambiental, né? Comunicação a serviço do desempenho, os programas ambientais que ela tem e assim por diante. Eu tenho aqui o relatório de sustentabilidade do Walmart, em 2010, exercício 2009. Então, o Walmart, ele aparece exatamente aqui, gente, também é do GRI. Então, ele traz aqui, olha, a declaração do presidente, a localização, como que era o relatório anterior, os processos da alta administração, e daí ela começa a mostrar tudo o que acontece na empresa em relação à questão ambiental, tá? Todas as parcerias que ela tem e assim por diante. Olha o relatório de sustentabilidade do HSBC, né? Aqui também o Instituto HSBC Solidariedade, todos os programas que ela faz, áreas de melhoria. Olha aqui o que ela ia melhorar, ó. Olha, virtualização dos servidores, redução de energia, melhoria dos data centers, redução de energia, certificação verde para projetos de IT, lixo eletrônico, descarte consciente, e assim por diante. Então, ela traz quais são os impactos que ela tem e o que ela vai fazer para melhorar. E essa da Maciça, que é uma empresa do ramo florestal. Então, de novo, ela contextualiza a atuação da empresa e daí mostra todos os impactos. Ó, quanto que ela consome de energia, por exemplo, olha, em 2004 ela consumiu 1,11 megawatts-hora por metro cúbico de produto, em 2005 1,14, então ela aumentou o consumo em 3%, e assim por diante. Número de colaboradores, empregados e etc. Então, esses são alguns
exemplos de relatórios ambientais. A partir desses relatórios, as pessoas, os stakeholders, podem saber como a empresa está em relação à questão ambiental e o que ela quer fazer para o futuro. E daí eu posso até tomar uma decisão se eu vou investir naquela empresa ou não, né? Entre outras coisas, tá? É muito interessante. Hoje em dia não fazem mais relatórios de sustentabilidade em papel, né? É um contrassenso, né? Você vai gastar mais recursos ainda, se faz na forma eletrônica e se deixa normalmente disponível no site da empresa. Então eu faço um desafio para vocês. A empresa de vocês tem relatório de sustentabilidade? Relatório ambiental? Aonde que está? Procurem, vejam e analisem, tá bom? Depois vocês me contam as fofoquinhas lá da empresa. Tá certo, gente? Isso é muito legal, é um assunto importante e que torna a empresa cada vez mais transparente. Foi falado ali, eu acho que foi Henrique, não tenho certeza, ou Rodrigo Vieira, um dos dois, falou sobre uma empresa de capital aberto ou capital fechado. Eu acho que independe. Claro, a de capital aberto tem que ter mais transparência ainda com os seus stakeholders, mas a de capital fechado também. Dúvidas, pessoal? Não. Não, professor. Ótimo. Então, eu queria parabenizar de novo vocês pelo desempenho no primeiro bimestre. Vamos continuar assim no segundo, tá bom, gente? Semana que vem eu já apresento o próximo trabalho para vocês. Oi, Henrique. Você parabenizou a galera, hein? Mas, professor, eu fui muito mal mesmo. Fui com 51. Será que dá para recuperar no segundo? Dá, totalmente. Eu já vi muitos casos assim, Henrique. Não sei o que aconteceu, professor. Só o que, deixa eu até ver aqui, eu já posso até te falar aqui. As atividades de frequência, Henrique. Ah, sim. As atividades de frequência. Esse foi o teu problema. Esse foi o problema, né? Porque o resto, olha, Henrique, dá para recuperar fácil. Dá. Só depende de você. Beleza, sério, então. Só depende de você mesmo. Tá Tranquilo, bom? professor. Vamos lá, vamos, força. Vamos lá, você consegue, sim. Então é isso, gente. Qualquer coisa, entre em contato, tá? Estou à disposição de vocês. E quero ver vocês aqui na próxima bate quinta-feira, no mesmo bate horário, no mesmo bate canal, com o mesmo bate professor aqui. Tá certo, gente? Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Até. Boa noite, gente. Boa noite. Professor, boa noite. Boa noite, Camila.